Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 76 do Cognamentos Podcast. Mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, aquele recado rápido, mas importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também lá no site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só aguardar para depois, vai estar tudo organizadinho por lá. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @cognamentos, segue a gente por lá. E como você sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço esta ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. Você tem um dia bom. Talvez tenha acordado com um pouco mais de energia. Pode ser que tenha feito algo que estava adiando. Pode até ter comemorado aquela conquista. Talvez tenha sentido aquela sensação discreta de que acho que eu estou melhorando. Aí, alguma coisa acontece. Uma pessoa responde de um jeito seco, um plano não sai como esperado, alguém faz uma crítica. Você percebe que não conseguiu agradar, não conseguiu corresponder, não conseguiu entregar aquilo que imaginava que esperavam de você. Fica pensando no que estão pensando de você agora e de repente, aquele dia bom parece perder o valor. Não é só uma frustração, é como se a mente abrisse uma planilha emocional e dissesse: está vendo? Você achou que estava melhor, mas foi só um intervalo comercial. Esse é um fenômeno bem comum e hoje vamos falar sobre ele a partir de uma pergunta que atravessa muitas relações, muitas crises e muitas noites mal dormidas. Por que temos tanto medo de decepcionar as pessoas? E assim, a primeira coisa importante de dizer é que esse medo não é em si estranho. Na verdade, ele é profundamente humano. Nós somos seres sociais. Muito antes de termos senha de aplicativo, reunião online, grupo da família no WhatsApp, pertencer a um grupo era uma questão de sobrevivência. Ser aceito, ser incluído e não ser rejeitado tinha consequências muito concretas. Então, em algum nível, todos nós carregamos um sistema interno atento ao olhar dos outros. Até porque, evolutivamente, somos mais eficazes em observar elementos que nos ofereçam algum tipo de perigo. O problema começa quando esse sistema, que deveria funcionar como um sensor social, vira uma sirene de emergência. Uma coisa é se importar com o impacto das nossas atitudes. Outra coisa é viver como se qualquer sinal de desaprovação fosse uma ameaça à nossa existência emocional. Na psicologia, uma das ideias mais estudadas nessa área é o medo da avaliação negativa. De forma simples, é o medo de ser julgado de maneira desfavorável pelos outros, acompanhado de uma expectativa de que esse julgamento vai doer, vai custar caro ou confirmar algo ruim sobre nós.
Esse construto aparece historicamente nas pesquisas sobre ansiedade social e foi medido em escalas clássicas e versões breves usadas justamente para entender como as pessoas reagem à possibilidade do julgamento social. Traduzindo para a vida cotidiana, não é apenas tomara que gostem de mim, se não gostarem, isso diz algo terrível sobre quem eu sou. E perceba que isso é muito diferente, né? Porque decepcionar alguém na vida real pode significar muitas coisas. Pode significar que você não conseguiu ajudar, que você disse não, que você colocou um limite, que você teve uma necessidade diferente, que você mudou de ideia, que você não correspondeu a uma expectativa que talvez nem tivesse sido combinada. Mas, para quem tem muito medo de decepcionar, tudo isso pode ser vivido como uma prova de inadequação. Não é essa pessoa ficou frustrada comigo, eu falhei com a pessoa. Não é essa relação precisa de conversa, vou ser abandonado. Não é não deu certo hoje, nada do que eu faço é suficiente. Repare como o problema não está apenas no evento, está no significado que o evento ganha, como a gente já tem falado há muito tempo aqui. E isso ajuda a entender por que algumas pessoas desanimam tanto depois de um único problema, mesmo quando vinham melhorando. A melhora emocional muitas vezes ainda é frágil. Ela existe, mas está sendo sustentada por um sistema interno que continua buscando sinais de aprovação, como se fossem oxigênio. Então, quando algo dá errado, a mente interpreta aquilo como uma recaída total, não como uma oscilação normal. É como subir alguns degraus de uma escada e, ao tropeçar concluir que voltou lá para o térreo. Às vezes você só tropeçou, mas a ansiedade social é uma péssima síndica, já quer interditar o prédio inteiro. Pesquisas sobre ansiedade social ajudam bastante a entender isso. Pessoas com ansiedade social tendem a apresentar medo intenso de situações em que podem ser observadas, avaliadas ou julgadas. Esse medo costuma vir acompanhado de esquiva e de comportamentos de segurança, isso é, estratégias usadas para tentar reduzir a chance de julgamento negativo. Comportamentos de segurança são curiosos porque parecem ajudar, mas frequentemente mantêm o problema. A pessoa evita o que pensa, ri quando não quer rir, concorda quando discorda, revisa a mensagem 15 vezes, pede desculpa por existir no ambiente, ensaia conversas inteiras antes de mandar um oi. Esse esforço para não decepcionar pode parecer educação, gentileza, cuidado. E muitas vezes começa assim mesmo. Cuidar do outro é importante. Considerar o impacto das nossas ações é um sinal de maturidade. Relações saudáveis dependem de empatia, responsabilidade e capacidade de reparar danos. O problema é quando o cuidado deixa de ser escolha e vira uma compulsão. Quando dizer sim deixa de ser generosidade e passa a ser medo. Quando pedir desculpas deixa de ser reparação e passa a ser um reflexo. Quando agradar deixa de ser um afeto e passa a ser uma estratégia de sobrevivência. Nos últimos anos surgiu um termo, o people pleasing, que em português talvez a melhor forma de entender seja como uma necessidade excessiva de agradar. Não se trata de gentileza ou de empatia. Se trata de um funcionamento em que a pessoa passa a organizar a própria vida em função da aprovação dos outros. Essa expressão tem sido usada para descrever esse padrão de buscar agradar de forma excessiva, muitas vezes às custas das próprias necessidades, limites e saúde mental. A literatura recente relaciona esse padrão a sofrimento psicológico, dificuldades de regulação emocional e maior vulnerabilidade interpessoal. Seria algo como viver tentando ser uma pessoa fácil de gostar. E vamos combinar, isso cansa demais. Cansa porque você nunca sabe exatamente qual a versão de você será aprovada. Em uma relação vira uma pessoa, no trabalho outra, na família outra, nos conflitos você desaparece, em decisões delega, em preferências suaviza, em limites negocia contra si. Com o tempo, a pergunta o que eu quero vai ficando distante e vai dando lugar à pergunta o que esperam de mim. E essa troca impacta bastante a nossa vida, porque quando a pessoa passa a ser organizada pela expectativa dos outros, começamos a perder contato com os nossos próprios critérios internos. E aí entra a autoestima. Vários estudos apontam relações importantes entre autoestima, ansiedade, medo de avaliação negativa e sintomas psicológicos. Em linhas gerais, quando a autoestima está fragilizada, a avaliação dos outros tende a ganhar um peso maior.
Não porque você é fraco, mas porque a opinião externa passa a funcionar como uma espécie de muleta para a própria percepção de valor. Quando a autoestima depende muito da aprovação externa, cada sinal social vira um boletim. A pessoa não apenas conversa, ela é avaliada. Não apenas apresenta um trabalho, ela é julgada como ser humano. Não apenas recebe uma crítica, ela sente que perdeu valor. Não apenas desaponta alguém, ela se sente descartável. E aí existe um detalhe muito importante, né? Às vezes, o medo de decepcionar não aparece como ansiedade assim evidente. Ela aparece como exaustão, como uma irritabilidade, como sensação de estar sempre em dúvida, como dificuldade de descansar, como uma vigilância constante sobre o humor dos outros. A pessoa entra numa sala e já escaneia ali, ó. Tá tudo legal? Tá tudo bem? Tem alguém que tá estranho aqui? Fui eu? Eu fiz alguma coisa? Será? Se alguém demora para responder, a mente já começa uma investigação estilo série policial. Só falta a trilha sonora. E quando a resposta chega, está tudo normal, vem um alívio enorme. Mas esse alívio ensina o cérebro a repetir esse ciclo. Vigiar, temer, buscar garantia e aí sim aliviar. Depois de tudo de novo. Nas pesquisas sobre ansiedade social, esse medo do julgamento está ligado não só à avaliação negativa, mas também a processos de atenção voltados para sinais sociais ameaçadores e a tentativas de evitar exposição. Ou seja, quanto mais a pessoa tenta não ser mal avaliada, mais a vida social vira um campo minado. E tem uma camada ainda mais importante do que isso. Algumas pessoas não têm medo apenas da avaliação negativa. Elas também se desconfortam com a avaliação positiva. Pois é, você acredita? Parece estranho, mas faz sentido. Se alguém elogia, pode surgir a sensação de que agora existe uma expectativa maior, perceba? Uma cobrança futura, uma obrigação de manter aquele desempenho para sempre. Estudos exploraram justamente a relação entre o medo de avaliação positiva e a ansiedade social. E isso aparece muito na clínica. A pessoa melhora, recebe um elogio, tem um dia bom, realiza algo importante e em vez de aproveitar, fica apreensiva. Nossa, agora vão esperar isso de mim para sempre. Agora eu não posso piorar. Agora eu preciso corresponder. Agora eu preciso manter esse alto padrão para sempre. Então, até a melhora vira pressão. E quando vem um problema, e spoiler daqui, tá, gente? Ele vai vir. Você pensa, eu sabia que não ia durar. Parece como uma armadilha. O sofrimento é ruim, mas a melhora também assusta, porque melhorar pode significar ser visto. Ser visto pode significar ser cobrado. E ser cobrado pode significar decepcionar. E nessa lógica, a pessoa tenta se proteger ficando pequena. Só que viver pequeno, para não decepcionar ninguém, costuma decepcionar uma pessoa só, você. Agora, quando que esse cuidado deixa de ser cuidado com o outro e passa a ser um problema para a sua saúde mental? Um critério simples é observar o custo que isso causa. Se para não decepcionar os outros, você precisa se abandonar com frequência, algo está errado. Se para manter uma relação você precisa esconder necessidades legítimas, algo está errado. Se dizer não gera culpa desproporcional, como se você tivesse cometido um crime internacional, algo está errado. Se uma crítica pequena derruba dias de progresso, algo merece atenção. Se o humor dos outros determina completamente o seu senso de valor, isso deixou de ser empatia e virou dependência de aprovação. Relações saudáveis envolvem influência mútua. Mas influência mútua não é controle emocional remoto. O outro pode ficar frustrado e ainda assim você pode estar fazendo algo legítimo. E assim, é importante saber, alguém pode se frustrar com você sem que você esteja errado ou esteja errada. E mais, você pode decepcionar alguém e ainda ser uma pessoa digna de amor, respeito e pertencimento. O medo de decepcionar costuma se alimentar de uma confusão entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é reconhecer o impacto das nossas ações. Controle é tentar garantir que ninguém nunca fique triste, bravo, frustrado ou incomodado conosco. Responsabilidade é possível, controle é fantasia. E uma fantasia bem cansativa. Porque na prática, você não controla completamente como o outro interpreta suas escolhas. Você pode ser respeitoso, cuidadoso, claro, honesto. E ainda assim, alguém pode não gostar de você. Isso não significa que você falhou. Significa que as relações humanas têm diferenças, limites,
conflitos e frustrações. O problema é que, para quem tem medo intenso de avaliação negativa, diferença pode parecer rejeição, limite pode parecer abandono, conflito pode parecer um fim. Essa sensibilidade à rejeição aparece na literatura como um processo associado a estilos de apego, autoestima e até psicopatologia. Em termos simples, algumas pessoas ficam especialmente vigilantes a sinais de rejeição, interpretando ambiguidades como uma ameaça e reagindo com sofrimento intenso. E aqui vale uma observação cuidadosa. Isso não surge do nada. Muitas vezes esse medo tem história. Pode ter relação com experiências da crítica intensa, relações imprevisíveis, exigência de desempenho, ambientes em que o amor parecia condicionado ou momentos em que decepcionar alguém tinha consequências emocionais muito grandes. Não precisamos transformar toda explicação para isso em infância, mas também não precisamos fingir que crescemos do vácuo, né? Ninguém sai do nada com medo de ocupar um espaço. A boa notícia é que padrões aprendidos podem ser modificados. Não por força de vontade pura. Força de vontade sozinha costuma virar mais uma ferramenta para a pessoa se cobrar. Agora eu vou parar de ligar para o que os outros pensam. 10 minutos depois, será que eu falei isso de um jeito estranho? Será que isso vai acontecer mesmo? A mudança costuma vir com treino, consciência e experiências novas. Aqui entram habilidades sociais e assertividade. Assertividade não é grosseria com diploma não, tá? Também não é sair por aí dizendo eu sou assim mesmo e acabou, como se fosse licença para atropelar todos os outros. Assertividade é a capacidade de expressar sentimentos, opiniões, necessidades, limites de forma direta, respeitosa e adequada ao contexto em que se está. Estudos brasileiros com estudantes universitários, por exemplo, encontraram relações entre comportamento assertivo, ansiedade, locus de controle e autoestima, mostrando como a forma de se posicionar socialmente se conecta ao bem-estar psicológico. Outro estudo também aponta relações entre ansiedade social e habilidades sociais, sugerindo que dificuldades nesse repertório podem estar associadas ao sofrimento nas interações sociais. Na vida real, a assertividade começa em frases pequenas, mas que às vezes é difícil de falar. Notável ouvinte, veja se você já teve ou tem dificuldade para falar alguma dessas frases. Hoje eu não consigo. Eu preciso pensar antes de responder, tudo bem? Eu entendo que isso te frustra, mas para mim esse limite é importante. Olha, eu gosto muito de você, mas não posso assumir isso agora. Eu errei, me desculpa. Eu posso reparar, mas não preciso me destruir por isso. Se identificou com alguma? São frases simples, mas para quem vive tentando não decepcionar, elas podem parecer um esporte radical. A primeira vez que você diz não sem se justificar por 20 minutos, pode sentir até culpa, uma ansiedade, uma vontade de mandar uma mensagem logo depois explicando melhor. Isso é normal, é esperado, tá? Porque o seu cérebro aprendeu que limite é perigoso. Então o corpo reage como se fosse. A ideia não é esperar ficar confortável para agir, é agir com cuidado até o corpo aprender que limite não é catástrofe. Isso vale também para situações de exposição como falar em público, apresentar um trabalho ou se posicionar em uma reunião. Pesquisas mostram que respostas ansiosas nessas situações podem ser trabalhadas como estratégias específicas. Claro, isso não significa que todos vão gostar quando você muda, tá? Aliás, não vão. Algumas relações se acostumam com a sua falta de limite. Quando você começa a se posicionar, pode haver estranhamento. Às vezes, a pessoa do outro lado vai dizer, nossa, como você está diferente. E talvez esteja mesmo, e que bom, não é? Porque nem toda mudança é perda de essência. Às vezes é retorno. Às vezes é só uma atualização. Agora, existe uma peça fundamental nesse processo. Autocompaixão. Autocompaixão não é passar a mão na própria cabeça, não. Não é dizer, tá tudo bem para tudo. É tratar a própria dor com menos crueldade e mais humanidade. É conseguir reconhecer sofrimento sem transformar sofrimento em sentença moral. Estudos brasileiros discutem relações entre autocompaixão, ansiedade social e segurança social, sugerindo que a maneira como a pessoa se relaciona consigo mesma pode se conectar à experiência da ameaça ou à segurança nas relações. Porque quando alguém com medo de decepcionar erra, geralmente ela não pensa assim, nossa, cometi um erro. Ela pensa, eu sou um erro.
Quando alguém fica chateado, não pensa assim, nossa, essa pessoa teve uma reação X. Ela pensa assim, eu estraguei tudo. A autocompaixão entra como uma pausa nesse processo. Não para negar responsabilidade, mas para impedir a autoaniquilação. Você pode reconhecer, eu gostaria de ter lidado melhor com isso. Sem precisar completar com, nossa, tá vendo, eu sou uma pessoa terrível. Você pode pensar assim, nossa, eu decepcionei alguém. E não precisa concluir, nossa, eu vou ser abandonado por todo mundo. Você pode até perceber assim, nossa, hoje aquilo não saiu como eu queria, sem jogar todo o seu progresso no lixo. Isso é especialmente importante na situação em que inspirou esse episódio. Quando alguém melhora, tem um dia bom e depois desanima muito por causa de um problema. A melhora em saúde mental raramente é uma linha reta, falamos isso lá no último Drops. Ela é mais parecida como uma trilha. Tem subida, descida, pedra, trecho bonito, trecho feio. O fato de um dia ter sido difícil não cancela os dias bons. Sentir-se mal depois de uma crítica não significa voltar ao início. Mas o medo de decepcionar transforma tropeços em vereditos. Por isso, uma habilidade importante é aprender a separar episódio de identidade. Um episódio é, hoje eu não consegui lidar bem com essa conversa. A identidade é, eu sou incapaz de lidar com pessoas. Um episódio é, alguém se frustrou comigo. A identidade é, eu decepcionei todo mundo, eu decepciono todo mundo. Um episódio é, recebi uma crítica. A identidade é, eu não tenho valor. Saúde mental melhora quando a gente consegue manter os eventos no tamanho deles. Nem minimizar, mas também não transformar num apocalipse. E aqui vem uma parte prática. Como desenvolver então relações mais saudáveis sem viver refém da aprovação alheia? Já pega seu caderninho das Drop Dicas e anota aí. Primeiro, observando o seu próprio padrão. Então, notável ouvinte, observe alguns pontos em você. Antes de mudar, é preciso notar. Em quais situações você mais sente medo de decepcionar? Com quais pessoas? Que tipo de reação do outro mais te derruba? Silêncio? Crítica? Cara fechada? Demora para responder? Mudança no tom de voz? Depois, observe a sua resposta, aquela resposta automática. Você se explica demais, pede desculpas mesmo sem ter feito algo errado, desiste do que queria, tenta agradar rapidamente e fica ruminando por horas. Busca confirmação se está tudo bem. Isso não é para se julgar, é para mapear, porque quando o padrão aparece no mapa, ele deixa de ser destino. Segundo, é importante diferenciar culpa saudável de culpa ansiosa, vamos assim chamar. Culpa saudável aparece quando você faz algo que viola seus valores. Ela orienta para recuperação, para reparação. Culpa ansiosa aparece quando você faz algo legítimo, mas alguém pode não gostar. Ela orienta ali para uma submissão. A pergunta aqui é, eu fiz algo injusto ou apenas eu frustrei uma expectativa? Nem toda a frustração do outro é evidência de um erro seu. Terceiro, treinar limites pequenos. A pessoa que passou anos dizendo sim para tudo não precisa começar fazendo uma coletiva de imprensa sobre seus novos limites. Pode começar com coisas menores. Tente isso, notável ouvinte. Não responder imediatamente quando não é urgente. Dizer, eu vou pensar. Recusar um convite sem inventar uma doença rara. Expressar uma preferência simples. Hoje eu prefiro ir nesse lugar aqui. Parece pouco, mas para quem se adaptou demais, preferência é musculatura. Quarto, tolerar o desconforto depois do limite. Essa parte ela é esquecida. A pessoa coloca um limite e espera sentir uma paz imediata. Às vezes não vem. Às vezes vem culpa, ansiedade, tremor, vontade de voltar atrás. Isso não significa que o limite estava errado, significa que o sistema nervoso está aprendendo uma resposta nova. Quinto, construir autoestima menos dependente da relação dos outros. Isso não significa não se importar com ninguém. Significa não entregar o próprio valor completamente na mão da última pessoa que ficou frustrada com você. A autoestima se torna mais estável quando a pessoa consegue reconhecer valor, esforço e coerência mesmo em dias imperfeitos. A literatura mostra que a autoestima se relaciona com ansiedade, sintomas psicológicos e medo de avaliação, o que reforça sua importância nas relações sociais. E sexto, buscar relações em que a honestidade não seja punida o tempo todo. Porque aqui existe um ponto delicado. Às vezes, o problema não é apenas interno. Às vezes, a pessoa está em relações em que qualquer limite vira uma punição. Qualquer discordância vira gelo.
qualquer necessidade vira um mega drama. Nesse caso, a terapia pode ajudar não só a mudar respostas internas, mas também a avaliar a qualidade dos vínculos. Relação saudável não é aquela em que ninguém se decepciona, é aquela em que a decepção pode ser conversada sem virar ameaça constante de perda. E por fim, talvez seja importante aceitar uma verdade desconfortável. Você vai decepcionar as pessoas, mesmo sendo cuidadoso, mesmo sendo cuidadosa, mesmo sendo ético, mesmo sendo ética, mesmo tentando fazer o melhor. Você vai dizer não para alguém, você vai escolher um caminho que alguém não entende, você vai falhar em alguma expectativa, vai ter limites, vai mudar, vai precisar descansar, também em algum momento não vai dar conta. Isso não é defeito de caráter, é uma condição humana. A pergunta não é como nunca decepcionar alguém. Essa pergunta não tem uma resposta saudável. A melhor pergunta é como eu posso cuidar das minhas relações sem me abandonar dentro delas. Porque viver tentando nunca decepcionar é como tentar atravessar a vida sem fazer sombra. Parece bonito, mas só é possível se você deixar de existir. E existir incomoda às vezes. Ter vontade incomoda. Ter limite incomoda. Mudar incomoda. Melhorar incomoda algumas pessoas também, especialmente aquelas que se beneficiavam da sua versão sem fronteiras. Mas relações maduras precisam suportar algum nível de frustração. Do contrário, não são relações, são contratos silenciosos de obediência emocional. Então, quando você tiver um dia bom e algo der errado, tente não entregar o dia inteiro para aquele problema. Quando alguém se frustrar com você, tente não transformar a frustração do outro num diagnóstico sobre o seu valor. Quando alguém receber uma crítica, tente procurar a parte útil sem engolir a parte destrutiva. Quando sentir vontade de agradar a qualquer custo, pergunte: isso é cuidado ou é medo? E quando perceber que está se abandonando para manter uma imagem, talvez seja a hora de voltar. Voltar para o corpo, para os valores, para as necessidades legítimas, para o direito de existir em relações sem precisar passar por uma auditoria emocional permanente. O medo de decepcionar as pessoas fala de uma necessidade bonita, pertencimento. Mas quando esse medo cresce demais, ele começa a cobrar um preço muito alto. Autenticidade, descanso, espontaneidade, autoestima. E ninguém deveria precisar escolher entre ser amado e ser inteiro. Talvez o caminho não seja parar de se importar com os outros. Talvez seja se incluir na lista de pessoas que merecem cuidado. Se coloque na sua própria lista, se coloque na sua própria agenda. E a gente se encontra no próximo Drops Cognamentos.